Olá pessoal, esta aula é sobre sistemas de inteligência de marketing e análise da concorrência. Nós temos o objetivo de apresentar alguns conceitos sobre inteligência em marketing e também uma abordagem sobre análise da concorrência. Vamos iniciar falando sobre o processo da inteligência de marketing. Isto ocorre em qualquer organização e o monitoramento dos agentes externos que acontecem em todos os ambientes de concorrência passam a ser interessantes para qualquer ramo de negócio. Vejo esse caso da Pet Fácil, uma empresa de pet que trabalha basicamente com animais de estimação. Qual é o seu negócio? Serviços em cima de animais de estimação? Não. Quer dizer, a empresa chegou na conclusão que o seu negócio é alegria, proporcionar alegria. Afinal, os seus usuários têm seus bichinhos de estimação que trabalham ou que estimulam a alegria e o prazer do convívio com esses animais. Olha, qual a diferença entre um pet shop e outro? A princípio, a partir dessa necessidade de entender o mercado e proporcionar produtos e serviços diferenciados, passou a ser então um objetivo desta empresa, que é do Rio de Janeiro, em procurar entender o mercado. Primeiro, a partir de uma análise e de uma pesquisa localizada, entendeu que este talvez seja um dos mercados mais promissores no Brasil, em termos de um giro de milhões de reais. Por quê? Quem não tem aí um cãozinho, um pássaro, enfim, um animal de estimação, que quer sempre tratá-lo bem e ter assim um cuidado, uma estima especial com esse animal. Bom, os serviços tradicionais são para os outros setores do ser humano e todos os serviços que normalmente e tradicionalmente se enfocam para os seres humanos. Mas o que se pode agregar de serviços? O que a concorrência não faz que eventualmente uma pet shop poderia agregar? Além da tosa, além de medicamentos, além de acessórios, a Pet Shop Fácil começou a ver outras necessidades, como, por exemplo, acompanhantes dos seus animais, de cachorros, até porque, muitas vezes, o dono não pode estar acompanhando devido ao seu trabalho, devido à sua agenda. Hotel para animais. Hospital para animais, casamentos arranjando companhias para cruzamento entre animais e assim por diante. Olha, dessa forma, a ideia desta pet extrapolou a questão de serviços e produtos a serem oferecidos. Afinal de contas, estabeleceu o que mais se deseja em relação a um cliente, que é o grau de confiança e de fidelização. Pois esta organização, que começou pequena e hoje até já tem várias filiais, começou então a ter muitos clientes fiéis que acabam tendo indicação para um e para outro. O melhor marketing que existe é o marketing do evangelista, ou seja, aquele que ele vende a ideia da sua organização, que é uma propaganda ótima, uma propagação da sua ideia, das suas vantagens. Desta forma, ou seja, esta empresa, em termos de um negócio aparentemente tradicional, começou a se expandir, então, a evoluir e procurando naturalmente estar monitorando novas oportunidades
novas exigências que vêm de fontes externas sempre, que as fontes basicamente são os nossos clientes, ou olhar tendências de mercado, olhar os requisitos que a nova sociedade, enfim, começa a se impor. Os sistemas de inteligência de marketing se ocupam justamente proporcionando vantagens e recursos adicionais para que empresas como essa e outras continuem e consigam evoluir. Daí, então, nasce um conceito sobre o processo de inteligência de marketing, como nós vamos ouvir agora. Grandes instituições como Natura, Shell, Banco do Brasil, Renault, Sebrae e Petrobras estão recorrendo à inteligência competitiva para captar e interpretar informações sobre competidores, consumidores e mercados em que atuam. A inteligência competitiva tornou-se uma importante ferramenta para alavancar a competitividade e seu posicionamento no mercado. Então, como observamos, já grandes corporações começam a utilizar e monitorar o mercado, nesse caso, chamando de inteligência competitiva. Nesse caso, não temos nenhuma ação ou atuação de grande novidade. Monitorar o mercado já estamos fazendo há muito tempo. A questão passa pelo entendimento e pelo monitoramento constante deste mercado e de ações, enfim, de vários agentes que compõem ou interagem, influenciam, impactam uma organização. Nesse caso, nós devemos monitorar esses agentes externos, que compõem, no fundo, o que nós chamamos da inteligência nos negócios. Aliás, como nós podemos caracterizar a inteligência dos negócios? Vamos ver? Inteligência nos negócios é o processo de juntar informação, pessoas e tecnologia para dirigir com sucesso uma organização. O conceito apresentado nos remete ao entendimento da transformação de dado em inteligência. A transformação de dado em inteligência exige capacidade de síntese e análise. Isto é feito pelo administrador de marketing. Nesse sentido, compõe-se o que nós chamamos de um processo cíclico de sistema de inteligência de marketing, como nós podemos observar na figura ilustrativa. O sistema de inteligência de marketing, ele tem que integrar várias áreas, várias funções para serem monitoradas, como mercado, concorrentes, questões financeiras, ações de governo, enfim, inclusive ações que vêm fora do país, que podem, de alguma forma ou outra, impactar o nosso empreendimento. Nesse sentido, nos remete sempre a um outro conceito, que é entender como isto funciona ou qual a metodologia que remete a este ciclo chamado de ciclo da inteligência dos negócios. Este é um dos tópicos que nós vamos ver agora, chamado de os processos de aquisição de dados para o SIM, ou Sistema de Inteligência de Marketing. Os processos de aquisição de dados passa, então, no exercício do ciclo de inteligência dos negócios, que é uma interação entre definição, ação e correção. Neste caso, nós podemos trazer aí uma aplicação desenvolvida no Sebrae de Santa Catarina, que desenvolveu um sistema de inteligência para vários arranjos produtivos locais, conforme a distribuição dessas vocações no Estado. Por exemplo,
um acompanhamento de inteligência competitiva para o mercado moveleiro, arranjo produtivo moveleiro do oeste do estado, composto por várias pequenas empresas. Uma pequena empresa por si só não teria cultura, né, nem condições de estar fazendo esse monitoramento. Agora, a partir do agrupamento de várias empresas deste mesmo ramo e subsidiado, então, neste caso, por um sistema desenvolvido pelo Sebrae de Santa Catarina, a possibilidade de todo esse arranjo e as empresas, as médias, pequenas empresas moveleiras desta região, poderem estar acompanhando algumas informações de mercado, como, por exemplo, como funciona um arranjo produtivo moveleiro de outra região, a região de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, e outras regiões que tradicionalmente têm este arranjo produtivo local. O que está acontecendo no arranjo produtivo concorrente que está tendo sucesso em termos de boas práticas, em termos de melhores métodos de produção, inclusive em termos de outras utilizações de matéria-prima, já que nós vimos, quando se fala em móveis, nós usamos madeira e tem toda uma questão ambiental que envolve madeira. Estas realidades, estes problemas que envolvem todas as empresas, podem e têm que ter alguma solução, alguma fonte onde pode ter inspiração para solução. Nesse caso de Santa Catarina, envolvendo pequenas empresas, possibilitou o avanço para outros arranjos, não só do moveleiro, mas como para o setor de apicultura. Então, novas formas da produção de apicultura, novos mercados, especificamente nesse arranjo produtivo, conduziram ao entendimento e à observação de novos mercados de colocação de mel desta região de Santa Catarina. Ainda evoluiu para um outro arranjo produtivo de confecções femininas, nesse caso abrangendo uma outra região do estado, no estado do Sul. Nesse caso, o que mais se evidenciou foi a necessidade de ter novos designs para ser competitivos. E como, então, outros polos que trabalham com confecção têm tratado a questão do design. O design, em termos de confecção, passa a ser um grande diferencial. Então, esta captura de informações de outros locais passou a ser também uma fonte interessante de competição para esse arranjo produtivo. E também um outro local de produção e empresas que foram privilegiadas com essa solução foi o arranjo produtivo de sapatos femininos. Olha, esse mercado é altamente competitivo, não só internamente, como também com a concorrência externa, principalmente da concorrência dos chineses. Este setor, basicamente situado na região de São João Batista, no estado, está conseguindo evoluir e crescer no seu segmento também graças ao monitoramento de mercado, observando concorrentes internos como o mercado do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, com o mercado de Franca, em São Paulo, assim também obtendo informações de outros lugares. O mercado feminino de calçados é um mercado de alto consumo, porque as mulheres geralmente têm um ciclo, uma frequência de consumo muito grande. Porém, qual o detalhe atrativo? Tem que ter novidades e também o design e novas formas de matéria-prima passam a ser atrativos para esse tipo de mercado. Então, exemplificando este uso no sistema de inteligência, de marketing, e focado também nas análises de concorrência, podemos ver o exercício
contínuo do ciclo de inteligência competitiva, que passa pelo atendimento de algumas etapas que nós vamos falar agora. Uma etapa do ciclo de inteligência competitiva passa pelo planejamento e coordenação. Nesse sentido, tem que ser definido que tópicos devem ser monitorados. Esses tópicos partem, a princípio, das principais dificuldades, os principais fatores críticos de sucesso do setor, como nós já falamos e ilustramos no exemplo anterior. A primeira fase, portanto, é todo este planejamento e coordenação do que nós queremos monitorar e de que forma nós vamos monitorar. A segunda etapa do ciclo de inteligência competitiva são as formas de coleta e processamento e armazenamento das informações. Uma coisa é nós desejarmos ter um monitoramento de alguns dados, porém, deve ser armado, identificado pontos de coletas de forma pontual ou principalmente que essas coletas sejam de forma cíclica e se forme um sistema que se repita para nós termos informações cada vez mais atualizadas. Portanto, repetindo, planejado e coordenado, a primeira etapa, identificados os pontos de coletas e efetuando as coletas, nós vamos para a terceira fase, que é a análise e validação das informações obtidas. Nessa etapa, após a coleta, são analisados e validados muitas informações. Sim, porque podem vir muitas informações que eventualmente não são pertinentes ao nosso mercado. Então, nessa etapa é feita uma triagem, um filtro do que efetivamente vai ser útil para o nosso segmento. A partir daí, então, tem a quarta etapa, que é justamente a disseminação e a utilização desta inteligência nos negócios, proporcionando o quê? Criação de novos produtos, identificação de novos nichos de mercado, identificação de concorrentes eminentes, identificação de problemas, de crises eminentes que possam ter em termos financeiros. E este processo passa a ser cíclico e, a partir daí, exige um outro momento, justamente, que passa a ser o nosso próximo tópico em estudo, monitoração do ambiente de inteligência de marketing. Assim, há uma necessidade das organizações ter um mecanismo de estar monitorando continuamente o que acontece lá fora, o que acontece no mercado, que, nesse sentido, nós chamamos da transformação contínua de informação em conhecimento estratégico. Agora, quais poderiam ser estas informações e conhecimentos estratégicos? Então, como exemplo de informações sobre competidores. Que conhecimento estratégico nós podemos ter? Quem são os nossos competidores efetivos? Informações quanto a mercados. Que conhecimentos estratégicos devemos obter? O que eles têm de recursos? Quanto a informações sobre o ambiente. Quem são os seus clientes? Quanto a informações relativos a produtos. Por que eles fazem sucesso? Por que os nossos produtos fazem sucesso? Esse seria o conhecimento estratégico. Informações quanto a clientes. Quais são os pontos fracos e os pontos fortes dos clientes? Quanto a informações de tecnologias, poderiam ser transformados em conhecimentos estratégicos do tipo: quais são os planos futuros de tecnologias? Quais são as tendências? E quanto às informações de fornecedores, como eles poderiam responder às mudanças competitivas? Interessante ficar monitorando as respostas dos fornecedores para também nós podermos ter ações de prevenção ou, pelo menos, junto com os fornecedores. Estes são alguns tópicos que nós poderíamos considerar nesse ciclo de transformação de
informações em conhecimentos estratégicos. Bem, analisadas essas questões, nós podemos perceber que o desafio para o gestor identificar, então, quais pontos nós queremos monitorar e que perguntas-chave seriam interessantes em termos desse nosso ciclo de monitoramento estratégico, que, no fundo, se compõe a questão da inteligência competitiva. Agora, onde nós poderíamos obter, então, quais seriam as fontes destas informações? Vamos ouvir um texto. Existem inúmeras fontes de informações de marketing. Departamentos de estatística, como o IBGE e o DIEESE, podem fornecer dados para pesquisas de novas fontes de negócios, e universidades são ótimas fontes de informações inovadoras sobre invenções e pesquisas, contidas em teses e dissertações. Outras fontes, como o cultivo de uma boa rede de relacionamentos profissionais, também chamado de networking, podem trazer a informação direto para dentro da empresa. Pois, a caracterização de onde buscar as informações, na etapa de coletas, passa a ser também um trunfo importante. Nós temos muitas fontes. Como foi falado recente, agora nós temos uma fonte importante, talvez uma das melhores, que é a nossa rede de contato. Dentro da rede de contato, pode até ter ex-funcionários de algum concorrente. Sem atingir questões éticas, né, pode ser também uma fonte não de espionagem industrial, não de espionagem, enfim, que fira questões éticas, mas desde que este ex-funcionário não tenha nenhum vínculo, nenhum compromisso anterior com a concorrência. Bom, nós vimos várias fontes. Esta é uma entre outras que possibilitam estar buscando informações em fontes, às vezes, não muito tradicionais, já que as tradicionais são de acessos de todos. A questão está sempre em tornar isto uma frequência, tornar isso um processo cíclico. Não só buscando dessas fontes, mas também disponibilizando para as pessoas certas analisarem e tomarem decisões para suas áreas e principalmente para as nossas questões de mercado e de marketing. Isso nos leva a também entender, estudar um outro tópico dentro de inteligência de marketing, que é a estruturação do sistema de monitoramento da concorrência. Em relação a esse tópico, podemos trazer o caso da Natura, que trabalha com produtos de beleza. Monitorando e usando monitoramento de concorrência e inteligência competitiva, está desenvolvendo cada vez mais novos produtos. Nesse sentido, surgiram produtos para segmentos de peles diferentes, segmentos, enfim, de dosagem, cores, e produtos que vêm da própria necessidade de monitoramento que os clientes trazem continuamente para estarem sendo analisados e serem desenvolvidos novas formatações. Além disso, a própria logística de atendimento da Natura passa a ser um diferencial que também veio e está sendo aperfeiçoada cada vez mais por meio desse monitoramento em relação às variáveis que vêm de forma externa. E, nesse caso da logística, formando uma grande rede de distribuidores e, nesse sentido, também criando a fidelidade entre os seus pontos, entre os seus agentes que comercializam Natura e cada vez mais se tornam especialistas em termos de tratamento de beleza, especialistas até no próprio indivíduo, que são as mulheres consumidoras desse produto. Esta análise em termos de como os dados que vêm de fora da organização podem ser feitos por meio da ilustração que nós estamos vendo agora. Esta ilustração é a famosa matriz SWOT, que nos identifica
ameaças, oportunidades, os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes. Este é um dos tantos recursos de análise que podem ser utilizados a partir da captura e da coleta de dados. E de que forma, então, este processo é executado? É executado no ciclo que também você vê a ilustração nesse momento. O ciclo de operacionalização do processo de inteligência competitiva funciona dessa forma. Ele inicia definindo o mapa estratégico da informação. Nesse sentido, deve ser identificado quais informações devem ser monitoradas. A partir daí, deve ser montada uma formação de rede de informação para serem coletadas as informações definidas no mapa estratégico. A partir daí, então, começa uma revisão do mapa de informações que vieram da etapa anterior, que vieram da coleta das fontes da rede de informações. Esta análise, essa revisão, passa por monitoramento e coleta, uma análise e, finalmente, a disseminação. Este ciclo é contínuo e o que nos define o que deve ser um processo de inteligência competitiva. Bem, esse processo, se bem executado, ele passa a ser um fator de diferencial competitivo, sem dúvida, para uma organização. E eu relato o seguinte: eu acho essa uma grande oportunidade para você, profissional ou estudante na área de administração e marketing, justamente para trabalhar com o trato da informação. Nós temos poucos profissionais que trabalham com esta perspectiva de entendimento e análise das informações de mercado. Olha, está aí uma dica, hein, para você, uma oportunidade de carreira e não só para empreender de forma isolada ou dentro de uma organização. Porém, todo esse processo ele tem que originar alguns produtos, alguns resultados que nós chamamos dos resultados da inteligência competitiva de marketing. Este é o tópico que nós vamos ver agora. Os produtos são montados a partir de 3 grupos funcionais chamados de tópicos de inteligência, ou seja, são os tópicos que vão nortear os nossos produtos a serem gerados. Esses tópicos passam, primeiro, por decisões e ações estratégicas que a empresa quer monitorar, passa por alguns tópicos de alertas antecipados, ou seja, alguma coisa que de forma breve e às vezes até urgente possa ser alertado e identificado como uma coisa importante a ser tomada decisão. Olha, o concorrente está lançando um produto novo, então essa informação tem que vir de algum lugar para nós ficarmos atentos a possível contra-ataque em termos de ação de mercado. E um outro tópico seria a identificação dos principais atores do processo de monitoramento de inteligência competitiva de marketing, ou seja, quem são os atores atuantes nesse sentido. Quem são os atores? Pode ser clientes, mercados, governo, concorrentes. Estes são os possíveis atores. Então, o contexto destas 3 indicações nos levam a identificar os principais tópicos a serem monitorados ou perguntas a serem monitoradas, que no fundo vão fazer parte do nosso mapa estratégico de avaliação. E que produtos, então, de forma concreta, a inteligência competitiva pode produzir? Pode produzir produtos como alertas, ou seja, mensagens rápidas, mensagens objetivas, que podem vir para o gestor por meio de telefone, e-mail, MSN, enfim, mensagens rápidas, alertas, como no próprio nome está dizendo. Outro produto considerado é o plano de ação. O plano de ação são produtos mais elaborados
que orientam, norteiam uma ação mais de médio e longo prazo para a empresa. Um outro produto é o chamado de sumário executivo. O sumário executivo deve ser um produto sistemático que vem tratar de algum assunto mais específico, porém de forma resumida, para que o executivo tenha uma ideia geral de alguma nova tendência de mercado, algum problema específico. Em termos de outro produto, nós temos análise de situação. Este produto é um produto direto, não é um produto estratégico, mas analisa um determinado foco. Por exemplo, qual o impacto das nossas empresas em relação à Copa do Mundo de 2014? Um produto desse seria uma análise da situação. Um outro produto seriam os relatórios analíticos. Este produto tem, sim, de forma detalhada e densa, fazer uma análise de todo um contexto, de todo um cenário estratégico que pode estar definindo ou dando um parecer sobre uma posição de mercado. Vale a pena abrir uma filial no Nordeste? Então, um relatório que nos daria de forma analítica uma posição ou alternativas nesse sentido. Um outro produto nós chamamos de projeções estratégicas. As projeções estratégicas tendem a ser produtos que nos dão cenários futuros a partir de análise de tendências, estudando a situação atual e vendo conjuntura futura. Os relatórios de projeções estratégicas tendem, então, a nos dar esses tipos de subsídios. E, finalmente, os relatórios chamados de ad hoc, ou pontuais específicos, tendem a atuar em situações bem esporádicas. Nós tivemos, em determinada situação, um problema de catástrofe de enchentes no sul do país, uma região altamente turística. E aí, o que fazer em termos dos hotéis que estavam já com algumas reservas agendadas? Esse relatório de pontual poderia estar definindo uma ação em termos de o que fazer com aqueles que cancelaram reservas, o que fazer com aqueles que vão cancelar reservas e como, eventualmente, buscar novos mercados para repor quem cancelou. Um relatório do tipo de sugestões de negócios, não necessariamente estratégicos, mas, porém, bem pontuais. Bem, nesse sentido, nós procuramos, nessa disciplina, rever todos os conceitos em termos de inteligência competitiva, focado para atuações de mercado, que são os tópicos que trabalham o marketing, e também uma avaliação em termos de como estar monitorando a concorrência. Porém, é bom vocês procurarem novas informações para poderem se aprofundar mais no assunto, que é muito interessante. A dica de estudo para essa aula, eu sugiro o livro O Milênio da Inteligência Competitiva, de Jerry Miller, da editora Bookman. Nesse livro, você terá acesso a alguns conceitos mais ampliados sobre a inteligência competitiva e também a ilustração de casos, no caso mais da cultura internacional, mas que servem bem para o nosso mercado nacional também. Boa leitura e bons estudos!